O tema de este momento que vamos a tener ahorita llama-se tratamentos más comunes, tratamentos para as enfermidades más comunes. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. As enfermidades estão azotando a humanidade e parece que quanto mais avança a ciência, mais se multiplicam as enfermidades. ¿Por quê? Porque infelizmente nós não temos um sistema de saúde. O que existe é um sistema de enfermidade que prospera de las mesmas enfermidades. Não há muito interesse de buscar soluções simples para os problemas que afetam, porque é uma indústria que prospera de las enfermidades. Pero em sua infinita misericórdia, Deus ha dejado a su pueblo um mensagem muito especial para um tempo muito especial que nós chamamos o tempo del fim. E assim como ha dado ao pueblo israelita sua reforma pro salud para um período especial, também ha dado a seu pueblo remanente um mensagem pro salud para esse momento especial. E se nós seguirmos o que Deus tem para nós em la Bíblia, em el Espírito de Profecia, nós não temos como nos equivocar. Infelizmente, há muitos adventistas questionando o Espírito de Profecia. E a vezes, quando a ciência quando o Espírito de Profecia menciona algo, querem comprovar por la ciência se é certo, pero não é assim. Nós provamos a ciência por la revelação, não de outra maneira. Se a ciência diz algo, nós vamos mirar se está correto, basado em que Deus nos ha revelado. Então, algumas pessoas estão equivocadas, estão depositando na confiança na ciência, como se fosse uma das áreas do conhecimento humano de mais integridade. E é uma das áreas onde há mais corrupção em los dias em que nós vivimos. Então é necessário novamente nos apegarmos à revelação e implementar as reformas tão necessárias para que não solamente podamos ter saúde, pero que podamos ser os médicos missioneiros que vão a levar saúde e a la mesma vez a Jesucristo a la gente. El mensaje de salud es el brazo derecho del Evangelio y es parte de la mensaje de los 3 ángeles. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos dormidos y estamos teniendo las mismas enfermedades que la gente que no son de la iglesia y con tanto conocimiento que tenemos. Eu viajo muito e he estado em vários países, em vários lugares e vejo que a igreja está sofrendo. Pero ¿por qué está sufriendo? Porque no está poniendo en práctica lo que Dios le ha dado. Nosotros tenemos que lanzar manos de esta revelación, aplicar en nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y a la misma vez utilizarla como un método efectivo para llevar a la gente a Jesús, a la salvación. Muy bien. Hay varias maneras de lidiar com as enfermidades, não? Ellen White disse que há muitas maneiras de tratar enfermidades, mas apenas uma maneira que Deus aprueba. E essa maneira que Deus aprueba é uma maneira onde está basado em 4 pilares. Todas as enfermidades vão estar basadas em 4 pilares, seu processo de restauração, prevenção e controle. Quando é o caso onde há uma lesión irreversible, então se habla del controle. Por exemplo, em diabético tipo 2, onde o pâncreas todavía produce alguma insulina, aí se pode revertir completamente o caso, o processo, e a pessoa pode aún nem necessitar de medicinas. Pero o diabético tipo 1, onde o pâncreas já não produz nenhuma insulina, nós não falamos de curação, falamos de controle. Pero se pode ter um controle melhor quando se controla basado em los métodos divinos que Deus ha dejado para nós. Então,
diabetes se puede controlar y se puede revertir la mayoría de las enfermedades. Bueno, ¿cuáles son los 4 pilares? ¿Cuáles son los pilares de la prevención, de la revención y del control de las enfermedades? El pilar número 1, nosotros tenemos que quitar el agresor, la agresión que imponemos constantemente a nuestro organismo. Esta agresión puede estar relacionada a la manera como que comemos, lo que comemos, la hora que comemos. Está relacionado também o sueño, a hora que dormimos. Está relacionado com a quantidade de lo que comemos, com a qualidade de lo que comemos. Está relacionado com o excesso del trabalho. Está relacionado com o excesso del estresse, o estresse incontrolado. Então, primeiro passo, o primeiro pilar, nós quitamos o abuso. Quitamos o agressor. Bueno, ya que quitamos el agresor, entonces vamos al segundo pilar. El segundo pilar, nosotros ahora damos a nuestro cuerpo los elementos que él necesita para reconstruirse. Y esta dieta normal de la población no tiene esos elementos, porque ya mencioné, 50% de la dieta común de la gente consiste de quê? Consiste de açúcar, alimentos refinados y grasa. Yo llamo esto de la trinidad de las enfermedades metabólicas y neuropsiquiátricas. El exceso de grasa, de azúcar y de alimentos refinados. Esta dieta no tiene como ofrecer los elementos que nuestro cuerpo necesita para reconstruirse. Entonces, primer pilar, quitamos el agresor o la agresión. Segundo pilar, damos ahora a nuestro cuerpo los elementos que necesita para restaurarse. Tercer pilar, ahora nosotros vamos dar a nuestro cuerpo los estímulos necesarios para ayudar en el proceso de restauración y curación. Esses estímulos, nosotros buscamos los elementos de la naturaleza que Dios ha dejado para nosotros con abundancia. Com poucos elementos se pode realizar verdadeiros milagros. E quais são esses elementos? Primeiro, o água. Utilizando técnicas de hidroterapia. Quando nós quitamos o agressor, damos ao corpo que necessitamos e agora estimulamos o organismo utilizando essas técnicas de los recursos naturales que Deus ha dejado para nós, os resultados serão e são espetaculares. Então, temos a hidroterapia. Em la hidroterapia, nós utilizamos a variação da temperatura do água para se obter uma resposta orgânica. Então, por exemplo, uma pessoa que está com migraña e está com esta crise, bueno, depois de tomar 2 cubetas e poner água bem caliente em uma cubeta e uma água bem caliente na outra. Então, põe seus 2 pés em la cubeta com água caliente por 2 minutos, em 1 minuto em água fria e vai cambiando 2 ou 3 vezes. E o que vai passar? O que passa é que quando começamos a estimular a circulação inferior, toda essa congestão de sangue que está no cérebro é atraído para os membros inferiores, então a pessoa começa a experimentar um alívio para seu problema. Pero, minha pergunta é, esta é a solução? Não é a solução. Todavia estamos buscando aliviar ¿qué? Uma manifestação de enfermidade, pero qual é a solução? Bueno, a solução agora será buscar qual é o origen de mi migraña. ¿De dónde viene?
lo que puedo hacer para evitar que isso venga e que não tenha que estar mais fazendo esses tratamentos solamente para aliviar. Então, e aí encontramos que a maioria dos problemas de migraña está relacionado com fermentações intestinais. Então, quando nós arreglamos nosso processo digestivo, muitos desses problemas simplesmente vão a desaparecer. Então, a hidroterapia pode ser utilizado também para obter vasodilatação e vasoconstrição. Há os banhos alternados, há várias técnicas de hidroterapia que se podem ser utilizados. Bueno, se pode utilizar também o que nós chamamos a helioterapia. A helioterapia é utilizar a luz do sol. E às vezes utilizamos a luz do sol em combinação com a água e se obtém também resultados espetaculares. E o outro elemento que se pode utilizar é o barro, a terra, lo que nós chamamos de la geoterapia. Os elementos de la terra se pode utilizar para obter benefícios para o organismo. Se pode utilizar, por exemplo, internamente para problemas digestivos, se pode utilizar externamente para problemas a vezes de queimaduras, de heridas, ou para quitar a inflamação de determinada área do corpo. Por exemplo, na pessoa que tem colite ulcerativa ou qualquer processo inflamatório do organismo, como gastrite, então se aplica o cataplasma de barro por todo o vientre e lo deja por 2 horas. E juntamente agora com o quarto ponto, qual é o quarto ponto? Bueno, o quarto ponto nós chamamos de la dietoterapia. Então, utilizamos determinados alimentos que contêm determinados elementos para que pueda então fornecer ao organismo o que necessita especificamente dentro desses problemas. Por exemplo, vamos suponer que uma pessoa tenha úlcera, ¿ok? Uma úlcera é uma herida que pode estar no estômago e pode estar em el duodeno. ¿Por que se apresenta essa úlcera? Bueno, el estrés, los chiclets, la cantidad de comida chatarra que la gente come, las frituras, todo eso y la falta de agua hace con que el estómago produzca o mucho ácido o que la capa que cubre el estómago, que se llama mucosa, se deshace e em determinado momento o ácido que aí se produz vai começar a digerir o mesmo tecido do estômago, produzindo uma herida, uma llaga aí. ¿Okay? E esta llaga pode sangrar, a pessoa pode se sentir anêmica, sem saber de onde vem a anemia, porque está constantemente sangrando. E em casos mais graves, uma emergência médica, se pode perfurar a parede do estômago e o contenido do estômago passar para a cavidade abdominal, e levando a uma emergência que chamamos peritonitis aguda, não? Então, bueno, o problema de lidiar com a úlcera é que todas as vezes que você come, o estômago produz ácido, ok? Se há proteínas. E do mesmo ácido que vai digerir os alimentos, empieza também a agredir a herida. Bueno, então, qual é a estratégia? Vamos buscar um alimento por um período em que esse alimento não demande uma quantidade muito grande de ácido clorídrico. Então, a estratégia é passar uns 3 dias solamente com papas cocidas. Os que toleram podem comer crudas, pouca gente lo tolera, não? Cocidas, sem sal, de 4 em 4 horas. Lo que vai passar? Gran parte de la digestión, o la mayor parte de la digestión de las papas, ¿dónde ocurre? En la boca, a través de una enzima que llamamos amilasa. Y la cantidad de proteínas que se produce en la digestión de la papa es muy insignificante. Significa que por 3 dias, su estômago vai estar produzindo e secretando pouco ácido clorídrico.
Y esto va a dar el tiempo para que la mucosa se regenere y la mucosa tiene la capacidad de se regenerar muy rápidamente. ¿Por qué? Esta capacidad se da al hecho de que el estómago es un local donde está sujeto a traumas del mismo proceso digestivo. La mucosa de la boca también se regenera muy rápidamente. Quizá usted ya ha mordido el rincón de la boca, o quizá haya mordido la lengua y se da cuenta cuán rápidamente se regenera, porque es un local que está sujeto a traumas. Entonces tiene esa capacidad, lo mismo pasa con el estómago. Entonces, por 3 días, dá tiempo para que se restaure la mucosa, se acabe com o processo inflamatório de uma gastrite ou de uma úlcera, e a pessoa está o quê? Está curada. E entre as papas, a gente pergunta, entre as papas que vou a comer? Não, entre as papas solamente água, água em abundância. Ok? Isso é apenas um exemplo. Agora, mire, eu di o tratamento, a pessoa agora está bem. Pero solucionou o problema ou não solucionou o problema? Não, ¿sabe por quê? Tiene que buscar o que é que causou mi úlcera, porque senão o que vai passar, vuelve depois. ¿Ok? Então, aplicamos o tratamento para obter uma resposta, pero a la misma vez temos que buscar as causas de las enfermidades. Esta é basicamente a diferença entre a maneira como a medicina lidia com as enfermidades e Deus lidia com as enfermidades. A medicina moderna, o que hace? Não mais lidia com síntomas, através de medicamentos, através de processos quirúrgicos, pero o plano de Deus não, nós temos que buscar a causa. Depois que buscamos a causa e eliminamos a causa, e aí já não vamos a ter mais problemas de enfermidades. Então, esse é apenas um exemplo. Utilizamos também, o barro se pode utilizar internamente. Agora, durante o processo da úlcera ou da gastrite, nós usamos a dietoterapia ou a monoterapia da papa, e a la mesma vez, por 3 dias, vamos aplicar o cataplasma de barro sobre o vientre. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el cataplasma del barro, el barro mezclado con el agua? Absorbe la temperatura, estimula la circulación. ¿Okay? La mayoría de la gente hoy tiene su intestino como si fuera un horno, una temperatura altísima, porque hay congestión, não tem uma alimentação saudável, e isso lança os fundamentos para vários e vários problemas da saúde. ¿Okay? Então, o primeiro pilar, quitamos o agressor. O segundo pilar, damos ao organismo o que necessita para restaurar-se. O terceiro pilar, nós agora damos os estímulos da natureza para o processo de restauração e curação. E qual é o quarto pilar? Bueno, o quarto pilar é o mais importante de todos. ¿Sabe qué es? Es confianza en el poder divino. É donde buscamos de Él orientaciones y luz y fuerza para implementar as reformas tão necessárias e assim, de uma vez por todas, nos livrar de las enfermidades. Então, quando nós implementamos esses 4 pilares que são baseado em Espírito e Profecia, baseado na Bíblia, os resultados são espetaculares. E aí vem também o conselho divino, não? Já quando Jesus sanava uma pessoa, ele lhes dava um conselho muito direto. E que conselho era este? Vete e não peques mais. E assim deve ser também com nossa saúde, física, porque grande parte dos problemas de saúde está relacionado com que? Com as transgressões das leis da saúde. E Ellen White disse que a transgressão das leis da saúde é transgressão da lei de Deus. Que fuerte é isto, não?
Muy fuerte, pero así es. Sea hecho de manera voluntaria o de manera involuntaria, es transgresión. Entonces, en el cuarto pilar, que en realidad debería ser el primero, ahí buscamos las fuerzas necesarias para implementar las reformas, hacer los tratamientos. Porque mira, hermanos, tenemos que dejar algo muy claro. El alimento no cura, el barro no cura, el sol no cura, nada de eso cura. Lo que cura es Dios a través de esos métodos, esos medios. ¿Okay? Esses elementos em si mesmos não têm nenhum tipo de benefício se Deus não atua. Então, quando confiamos que Ele vai atuar através dos métodos que Ele ha elegido para sanarmos, os resultados serão e sempre são espetaculares. A outra vez que eu estuve predicando, eu mencionei minha experiência, não como venir para a igreja. Tinha muitos problemas de enfermidades, tinha infecções recorrentes, problemas digestivos, já tinha depressão, ataques de pânico, uma série de problemas. Quando cheguei à igreja adventista, já depois de ter passado muitos anos, desde os 7 anos, tinha problemas de saúde. E nenhum médico lograva dar solução para os problemas que tinha. E me dava conta que a maioria buscava não mais tentar aliviar o problema, pero não razonavam, como diz o Espírito de Profecia, de la causa para el efecto. Não razonavam. Bueno, assim funciona a medicina. Se tens dolor de cabeça e busca médico, que lhe vai passar? Analgésico, não é certo? Pero necessita estudar medicina 8 anos para chegar a essa conclusão? É algo tão lógico, pero não é a solução. É nomás para aliviar e depois o problema vai regressar. E o outro problema é que a vezes o corpo nos dá señales de algo que pode vir, que vai ser devastador para a nossa saúde, e estamos tomando analgésicos, estamos enmascarando um problema muito sério e que depois se manifesta com uma enfermidade muito grave. Esse é outro problema da automedicação, sem buscar o que está causando as enfermidades. Então, buscamos a causa. A diferença, eu sempre digo, entre a medicina moderna e o plano que Deus tem para nós, a medicina divina, é que a medicina moderna trata as enfermidades, pero Deus trata nosso corpo. E, através desses métodos, busca criar condições para que os elementos que Ele criou, os mecanismos de restauração, puedan fazer seu trabalho e lo hacen de uma maneira espetacular. Então, se pode utilizar a dietoterapia aliado a algum tipo de estímulo específico para cada problema de enfermidade. Outra maneira de tratar algumas enfermidades seria o que nós chamamos uma dieta crudívora. Passar um par de meses solamente comendo alimentos crudos, nenhum alimento cocido. O que nós estamos fazendo? Estamos dando a nosso organismo alimentos vivos. Eu não defendo uma dieta crudívora por toda a vida, pero defendo para um tratamento. E é muito efetivo. São poucas as enfermidades que resistem a um tratamento de crudívoros por determinado período. Pouquíssimos. Porque as vitaminas e as enzimas vivas, lo que passa é que a maioria da gente passa tempo e não come alimentos crudos, solamente alimentos cocidos, que são alimentos biologicamente muertos. Por isso, nossa dieta deveria ter crudos e alimentos que estão cocidos ou cocinados. E há pessoas que comem solamente alimentos cocinados, que são alimentos biologicamente muertos, que não podem oferecer ao organismo os elementos que necessita para manter-se e restaurar-se. Então, se abandonamos por um período os alimentos que estão cocinados e começamos a comer alimentos solamente crudos, e os resultados são espetaculares. Espetaculares.
Eu he visto isto com muita frequência. Bueno, agora, há alguns casos em que o enfermo está muito débil. Ele está tão débil que o mesmo processo de la digestão le quita a energia e aí se tarda muito a melhorar. Então, utilizamos o quê? Os jugos, que podem ser jugos verdes e também os jugos de frutas dulces. ¿Por quê? Porque como tomamos, por exemplo, um jugo de fruta dulce, em 5 minutos essa energia já está em torrente sanguíneo. Ou seja, o corpo não tem que invertir muito, não tem que invertir energia para obter energia. Então, para os pacientes que estão débiles, estão muito debilitados, um período com jugos de frutas dulces tem resultados espetaculares também. Ok? Então, isso também é um sistema depurativo, de depurar a sangre, utilizando esses elementos. Bueno, então temos também, isso se pode utilizar combinado, o jugo com os estímulos, ok? Se pode utilizar de maneira combinada, os estímulos de acordo com a necessidade de la persona. Agora, há um outro método, que é um método espetacular, que se pode ser utilizado para tratar enfermidades cuja característica é o quê? Se acumula substância excessiva no organismo ou se acumula tecido excessivo no organismo. Por exemplo, qual é a enfermidade que pode acumular tecido excessivo no organismo? Todos os tumores, os fibromas, os miomas, os cistos, isso são excesso de tecidos. Bueno, o que podemos fazer então para lidar com isto? Há um método bíblico que nós chamamos de el ayuno. Para lidar com excesso de tecidos ou de tumores, nada melhor do que um ayuno. O ayuno pode ser um ayuno largo, dependendo de la necessidade. Bueno, como funciona? Quando nós comemos, o alimento que comemos, depois da digestão, vai à sangre, a glicosa ou a glucosa. E essa glucosa começa a ser utilizada como energia. Pero, a la mesma vez, o hígado toma parte dessa glucosa e começa a armazenar em seu tecido em forma de glucógeno. Então, se você comeu às 8 da manhã, a la 1 da tarde, o corpo está utilizando a energia que tem na sangre. Se você não come às 12, o que vai passar? Bueno, o hígado começa então a transformar novamente o glucógeno em glucosa. Então, você vai viver aí mais um período solamente de la reserva. Ok? Pero se passa aí de 12 a 18 horas e você não come, bueno, o corpo começa a ser que começa a trabalhar com proteínas. Pero ele nota que se começar a desdoblar proteínas para produzir energia, a pessoa vai perder muita massa muscular. E já em las 24 horas em adelante, hasta las 48 horas, o corpo busca trabalhar com as grasas em excesso para transformar energia. Começa então a digerir as grasas mais disponíveis para transformar energia. Bueno, a partir do terceiro e quarto dia, toda a grasa mais disponível já foi transformada em energia. E agora o que o corpo vai fazer? Bueno, agora o sistema imune de nós entra em alarma. E o cérebro dá uma ordem a nosso sistema imunológico e diz o seguinte: necessitamos energia, vete por todos os órgãos e tecidos e buscam tudo que nos sirva para transformar em energia. E assim, nosso sistema imunológico, os macrófagos, se vão destruindo todos os cistos, fibromas, tumores, miomas. ¿Por quê?
porque são tejidos que não necessitamos, pero ahora necessitamos da energia que pode produzir. Então, empieza o processo que eu chamo de cirurgias sem bisturi. ¿Okay? É uma cirurgia que se dá de maneira interna e controlada. E é espetacular. Agora, há muita gente que tem medo de fazer ayunos, não? Ayunos. Às vezes uma pessoa está com 30 libras em excesso e se passar 2 ou 3 dias sem comer, pensa que se vai morrer, não? Tem reserva aí para um mês, quizás, não? A gente, em nossos dias, a gente não está morrendo por falta de comer, está morrendo por comer demasiado. Estamos literalmente cavando nossa sepultura com nossos próprios dientes. Os científicos que estudam o processo do envelhecimento e morte dizem que o excesso de calorias que nós ingerimos e que não utilizamos está inversamente proporcional à saúde e à longevidade. Quanto mais calorias ingerido, menos nós vivemos. O excesso calórico encurta a vida. E há uma explicação a nível biomolecular, que não vamos a perder tempo com isso, há uma explicação por que isso passa. Mas já está comprovado, quanto mais a pessoa come, menos vive. E eu devo añadir, quanto mais a pessoa come, além do que necessita, menos vive e vive com menos qualidade de vida. Porque as enfermidades começam a se apresentar. Bueno, então, eu me recuerdo que nas clínicas onde se fazem os tratamentos naturais, há um processo que é uma semana em ayuna, okay? Solamente com água, e a vez a nochecita lhe dá um caldito verde, assim, para que a gente a vez necessite um pouquinho de sal, não? E depois uma semana solamente com jugo de frutas dulces, e uma semana somente comendo as frutas dulces, não? E vi pessoas com enfermidades consideradas incuráveis, completamente restauradas. Agora, normalmente isso se hace no ambiente de uma clínica. E é um problema porque a gente quando chega à clínica, chega tão desesperado quando empieza o ayuno, segundo dia, pensa que se vai morrer, não? Pero não se vai morrer, está vivendo. Havia uma clínica em Brasil que o doutor, sabe o que fazia? Ponia candados em los quartitos de la gente para que não saíra por la noite, por la mata, para buscar algo para comer, não? De tão plátano, quem sabe, algo, de tão desesperado que se poniam. Pero, depois do segundo ao terceiro dia, ocorre um fenômeno espetacular. La gente, usted los mira em su semblante, la piel está diferente. Os olhos têm um brilho espetacular, estão transmitindo algo como se fosse uma paz interior muito profunda. Al quarto dia, alguns pacientes experimentam o que nós chamamos de euforia, começam a saltar e a cantar, e a gente pensa que estão loucos. Não, isso se deve ao que nós chamamos de los cuerpos cetônicos, que se aumentam a corrente sanguínea, ele provê essa euforia ao cérebro. E alguns, quando chegam ao sétimo dia em ayuno, querem seguir ayunando. Não quero mais ensuciar meu corpo, não? Assim pensam. Então, se baja de peso, se elimina uma série de problemas de saúde. Hemos encontrado pessoas com SIDA, não? E pessoas com enfermidades autoimunes, pessoas que haviam já tenido vários problemas de tumores. E é interessante que os tumores, a vezes durante o tratamento, não desaparecem. Por que não desaparece? A vezes diminui o tamanho e a pessoa tem o tumor por toda a vida e se vai morrer de outra coisa, mas não morre del tumor. Eu he encontrado em minhas pláticas mulheres que tinham câncer de seno há mais de 30 anos e aí está o tumorcito. Pero depois que hace o tratamento, sabe que o corpo hace e empieza a volver a eficiência de nosso sistema de defesa.
o corpo cria uma capa fibrosa ao redor do tumor, corta su suplemento de quê? De sangue, e o tumor diminui o tamanho, está aí completamente, não vai ser nenhum tipo de dano. Okay? Assim funciona nosso sistema de defesa quando nós damos chances para que funcione. Ora, há vários. Normalmente, uma semana, ou esse processo de 3 semanas, é um processo para enfermidades já consideradas graves, não? Mas você pode fazer 2 dias, 2 dias e 2 dias, 3 dias, 3 dias em ayuno, 3 dias com jugo de frutas, 3 dias comendo frutas e volvendo à dieta normal. Não dieta normal, a dieta saudável, não? A dieta normal de hoje não é uma dieta boa, a dieta saudável. Ou pode ser lo que uno hace, o corpo lo agradece. Ok? Há até uma história um pouco cômica de um senhor que estava em uma de nossas clínicas fazendo um tratamento para bajar de peso, estava com muito peso, então estava durante o período do ayuno. Isso me contaram, eu não estava presente, mas me disseram que esse senhor se deu conta durante o ayuno que em meio da clínica havia um lago, e ele contando-me, onde há lago há um pescado, não? Ele por la noche hizo um anuelo com um alfiler e uma linha, e quando já estavam todos dormindo, aí se foi pescar, e logrou, e pescou. Levou para seu quarto, pero la gente que estava mirando aí, os responsáveis, tem que ver se todas as luzes estão apagadas para o silêncio, se deu conta que estava prendida a luz de seu quarto, não? Então se foi aí para ver o que estava passando. Bueno, quando abriu a porta, sabe com que se deparou? Ele estava com o pescadito na mesa, planchando para comer com um planchador. Mira a criatividade, o desespero, não? Uma pessoa já com mais de 200 libras pensando que se vai morrer, pero não se vai morrer. A questão é uma questão que tem que vencer, é um vício. Em realidade, comer se transforma em uma dependência. Principalmente, o açúcar e os refinados, os cereais refinados, provocam em nós uma dependência que temos ganas de estar comendo a cada momento e a cada rato. E essa dependência tem que ser vencida. E para nós vencermos essa dependência, que temos que fazer? Buscar em Deus as forças necessárias para vencer essa dependência. Muito bem, eu creio que tenho 10 minutos, ¿é certo? Bueno, agora, tem também o aspecto emocional de las enfermidades psicossomáticas. E solamente quem pode curar as enfermidades psicossomáticas, quem é? É Deus. E as enfermidades psicossomáticas estão relacionadas a muitas coisas. A vezes, as pessoas têm um problema de sua autoestima baixa. A vezes, a pessoa tem algum tipo de sentimento negativo, ou ódio, ou envidia, ou algo. E a ciência hoje está trazendo muita luz para esse assunto, está relacionando alguns tipos de sentimentos negativos, que tipo de problemas de saúde pode predisponer as pessoas. Então, já se deram conta que pessoas que têm envidia, são envidiosas, têm muita tendência a desenvolver problemas cardiovasculares. Já se deram conta que pessoas que são ambiciosos, hipertensão e derrame. E pessoas que carregam algum tipo de sentimento em seu coração negativo, como ódio, tendem a desenvolver tumores, por incrível que pareça. Há hasta uma experiência, não uma experiência,
um caso que ocorreu na das clínicas, não foi comigo, foi com um outro médico. E aí tinha uma muchacha de 12 anos de idade que tinha um tumor em el cerebro. Então foi para a clínica para fazer o tratamento e passou por el ayuno, passou por el jugo, por as frutas. E bueno, depois de 3 semanas não havia melhorado em nada. Estenderam por mais 2 semanas o tratamento e não apresentava nenhuma melhora. Então o médico, que foi um de meus mentores, chamava Dr. Emmerich Cânio Benedict. Esse médico chamou esta muchacha e lhe perguntou: mira, que problema tem você? Você tem envidia de alguém? Você tem ódio de alguém? Quando ele disse a palavra ódio, ela disse: sim, eu tenho ódio. Eu odio a minha madre, porque não la perdono por me abandonar quando era uma niña e ser criada por outra pessoa. Então o doutor disse: mira, eu vou sair da oficina, vou deixar esse papel e esse polígrafo para que você haga uma carta perdonando a sua madre. Pero quando eu perdonar a minha madre, como? Eu sou a parte ofendida? Não. Se queres curar, tem que perdonar. E disse que a muchachita então se começou a escrever, e tinha lágrimas em seus olhos à medida que escrevia. Bueno, passou algum tempo, saiu da clínica, voltou à casa. Alguns tempos depois, ela apresentou um dolor de cabeça. La levaram ao hospital, la submeteram à cirurgia, e aí quando lhe abriram a cabeça, sabe que encontraram? O tumor. Pero el tumor le quitaron de la cabeza como se quita un huevo de un cesto, sin necesitar hacer una cirugía. A medida que perdonou su madre, quitó ese sentimiento, su cuerpo dijo: no, ese tumor es un cuerpo extraño, ya no pertenece a nosotros, y simplesmente lo desplegó de todos los otros tejidos. Entonces, las enfermedades psicosomáticas, nosotros tenemos que recurrir especialmente al médico de los médicos. E o médico de los médicos, quem é? É o grande médico Jesus Cristo, não? Ele que vai fazer com que conseguimos solucionar esses problemas de ódio, de inveja, de ambição e todos os problemas negativos que abrem as portas para as enfermidades. Traz estresse, traz ansiedades e as enfermidades que se chamam enfermidades psicosomáticas. Bueno, entonces, tenga bem em mente aí os 4 pilares. Vamos repetir. El pilar número 1, quitamos el agressor ou la agresión. Pilar número 2, damos a nosso organismo os nutrientes que necessita para reconstruir-se. El pilar número 3, damos entonces os estímulos com os elementos da natureza para obtermos um resultado. E a vezes pensamos que necessitamos de muitas coisas. Não, os elementos básicos: o água, o aire, a terra e o sol. Em qualquer lugar do mundo que você vá, Deus ha deixado essa medicina para todos. E se utilizamos com sabedoria, não há problema. E o barro, a vezes a gente diz: mira, tenho um barro muito bueno. Esse barro vindo aí de Afeganistão. Tem uma propriedade incrível para sanar. Não, isso é tudo uma ilusão. Não necessita vir de tão lejos. Em realidade, o melhor barro para lidar com a enfermidade é o barro do lugar onde você vive por mais de 7 anos, porque já está integrado ao próprio sistema. ¿Ok? Pero você não vai quitar o barro da superfície, pero se você, por exemplo, fazer um hueco aí de mais ou menos meio metro, esse barro que está abaixo já é estéril, não tem nada, não tem bactéria, não tem nada. E aí você pode sacar, você pode colar, pôr em sol e utilizá-lo. Pero como dá muito trabalho, há as companhias que fazem esse trabalho e vendem os barros que não são muito caros. ¿Ok?
Entonces, pero no va a pagar algo caro porque dice que viene de Bangladesh o de Afeganistán. No tiene nada que ver esto. O que viene del Mediterrâneo, ¿no? A veces estão pagando caro por la sal que viene de dónde? Que se transformou na moda? Del Everest. Que esse que vem aí um pouquinho color pink. E a gente paga caro, não, é a mesma sal, a sal não refinada, é a mesma. Então, Deus deixou ao alcance de todos os recursos. E por isso eu digo que sol, água, aire e terra, você lo vai encontrar onde quer. E se sabe utilizar nomás esses 4 elementos, aliado à alimentação, se pode solucionar muitos problemas de saúde.